paz do Senhor, irmãos, que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que eu tenho para narrar a vocês é uma visão que Deus mostrou esta madrugada pela sua misericórdia. Nós estávamos ouvindo a live onde que começou 9h30 da noite, os irmãos lembram que estava o pastor pregando, e já era por volta de 10h30, quase 11 horas, e o pastor já tinha entregado algumas visões e revelações do Espírito Santo que Deus estava mandando, irmãos. Antes de terminar a live, irmãos, eu estava deitado na minha cama ouvindo ela, e comecei a ter um sono terrível, um sono tremendo, pesado, começou a cair sobre mim. Eu não entendia e tentava resistir esse sono, mas eu não conseguia resistir, e com uma paz, uma tranquilidade, começou a tomar conta de mim naquele momento, naquele sono que estava me vindo. E então eu passei a dormir ali, o sono profundo caiu sobre a minha pessoa, e aí o Senhor começou a me mostrar. Eu acredito que era por volta de 11 horas, 11 e tanto. Eu acredito que o Senhor, mais ou menos por essa hora, o Senhor começou a me mostrar, irmãos. Eu comecei a contemplar terremotos, desastres naturais em todo o globo terrestre, que acontecia de escala em escala, e cada um mais potente que o outro. Todos os desastres naturais que vocês podem imaginar acontecia na terra. E o Senhor falava para mim, eu não via o rosto do Senhor, não via Ele, só ouvia a sua voz. Ele me dizia: a terra está gemendo como uma mulher geme com dores de parto. Naquele momento, irmãos, eu conto para os irmãos em nome de Jesus Cristo, que quando comecei a contemplar isso, o Senhor me falava, e eu comecei a ver todas aquelas catástrofes, eu me turvava no sonho. Então, irmãos, eu passei a contemplar uma mulher que urrava, estava dando à luz um filho e urrava, e o Senhor me dizia: desse mesmo jeito, a terra está urrando, está anunciando que eu estou voltando. Aquela voz falava para mim. Daí eu passei a contemplar outra mulher que também estava dando à luz um filho, só que o filho daquela mulher estava nascendo, mas a mulher estava dormindo e não estava sentindo dores nem nada, nem sentia que o seu filho estava nascendo. E aquela criança saía, estava saindo, irmãos, estava a ponto de sair. O Senhor me dizia que esta criança nascendo é os dias que nós estamos vivendo, irmão. E aquela pessoa estava dormindo e não sentia. Era, irmãos, que muitos estão vendo a destruição na sua vida, os embaraços, irmãos, desse mundo, e eles não estão percebendo, não estão sentindo a dor do pecado, das tribulações, irmãos. E quando esta criança nascia, irmãos, novamente a voz do Senhor me dizia, a criança nascia e a mulher nem conta se dava. E o Senhor me dizia novamente, a terra está gemendo com dores de parto. Quando esta criança nasceu, irmãos, eu comecei a ver de todo canto, de todo lugares, bombas atômicas. Eu passei a contemplar bombas atômicas, passei a contemplar mísseis esbartando contra a terra, pessoas morrendo pela radiação dos mísseis, morrendo queimada, exterminada, o ar se contaminava, tudo ficava contaminado. Irmãos, naquele momento que eu vi aquilo, eu via muitas pessoas se tirando nos bueiros, se escondendo nos bueiros, se tirava no chão, mas era inútil. Naquele momento, irmãos, eu passei a ouvir uma trombeta no céu. Quando eu vi aquela trombeta no céu, eu passei a ver com os meus olhos espirituais um ser celestial. Eu não podia ver seu rosto, nem parte do seu corpo também não podia ver devido ao resplandor. Eu entendi naquele sonho que aquele rosto era o mesmo Senhor Jesus. Eu não podia vê-lo, eu não podia nem mesmo ver parte do seu corpo, mas ele estava de pé numa nuvem, e no costado dele centenas de milhares de anjos, e cada anjo numa nuvem.
Cada anjo estava parado numa nuvem diferente. Aí a trombeta foi tocada e eu passei a ver as minhas vestes brancas. E cada pessoa que era arrebatada, ela subia com uma pessoa subia com cada anjo. Um anjo levava uma pessoa e as suas vestimentas eram mudadas. Irmãos, naquele momento eu vi pessoas gritando, correndo desesperadas de um lado para o outro. Eu passei a ver o juízo final, parte do juízo final. Eu podia contemplar o Senhor Jesus sentado num trono, era muito grande, alto. E eu pude contemplar também, irmãos, que o Senhor Jesus estava sentado naquele trono. E também era um trono alto, grande. Era revestido de um metal precioso, parecido com ouro mais refinado. E eu passei a ver também ali, no costado do mestre, umas 12 pessoas, 12 ou 13 pessoas. E eu entendi que aqueles eram os apóstolos naquele sonho. Estavam ali julgando as pessoas com o mestre. E estavam ali. E detrás dessas pessoas, detrás dessas 12 ou 13 pessoas, estavam os santos que tinham sido arrebatados. E juntamente com os santos numa banda, irmãos, como se fossem estrelas representado por tudo que é lado, eu passava a ver que essas estrelas eram os anjos do Senhor. Centenas de milhares de anjos também no juízo final. Eu poderia ver pessoas que se diziam crentes, que guardavam a doutrina por completa, e quando chegava naquele lugar, o Senhor Jesus disse: você era viciado no álcool, no vinho, na cerveja, enfim. E a pessoa dizia: Senhor, eu abandonei tudo para te servir, eu não coloquei nunca mais bebida na minha boca. E o Senhor dizia: é verdade, mas no seu coração ainda estava o desejo. Aí eu perguntava ao Senhor por que isso, e o Senhor passava a me explicar. É a mulher de Ló, ela fugiu de Sodoma e Gomorra, mas ela pereceu fora de Sodoma e Gomorra, porque o seu coração estava em Sodoma e Gomorra. Irmãos, e eu via que o coração daquela pessoa, na verdade, ela obedecia a doutrina, mas o seu coração estava nas coisas do mundo. O querer estava na coisa do mundo. Ela obedecia por causa de não ser disciplinada pelo seu pastor, é por causa de que vão dizer os irmãos, e por causa do homem, mas não obedecia porque verdadeiramente amava e tinha sido libertada. Irmãos, eu via pessoas com televisão nos seus lares, irmãos, que não podiam subir. Eu vi pessoas que viviam a doutrina, mas como não oravam, não jejuavam, não buscavam se fortalecer, estavam apagadas. Não podiam subir no arrebatamento. Não podia subir, irmãos, porque não tinham oração. E essas pessoas, como não tinham oração, eles diziam: e as nossas obras? E não tinha obra também não. Irmãos, sabemos que a salvação é por graça, irmãos, e não por obra, para que ninguém se glorie. Mas aquelas pessoas, elas não tinham obras para receber um galardão, a recompensa pelo seu trabalho, porque não oravam, não jejuavam. E Deus não podia derramar o amor pelas almas, pelo resgate das almas sobre elas, porque elas não viviam oração, não viviam jejum. Eu vi pessoas também condenadas, que eram crentes fervorosos, pregavam a sã doutrina, mas como a sua igreja passou ao mundanismo, ele já aceitou aquilo, ele não vive, ele não pratica o mundanismo, mas ele também não fala, ele também já não prega, não é uma pessoa mais fervorosa, e cedeu já muitas coisas, muito mundanismo, por causa, irmãos, disso, e ele fechou a boca para Deus não falar através dele. Irmãos, eu via muitas pessoas desesperadas, pessoas que se diziam santo com saia curta, saia apertada, saia rachada, salto alto, ceias, sobrancelhas feitas, irmãos com cabelos largos, irmãos com cortes mundanos na sua cabeça. Irmãos, era terrível o desespero. A gente fugia para não entrar no juízo, mas não adiantava, não tinha como fugir. Pessoas de todo mundo, irmãos, desespero.
Se eu dizer que eu vi o céu, eu estou mentindo. Se eu dizer que eu vi o inferno, também estou mentindo. Mas ouvi o que há de acontecer muito em breve, irmãos. E o Senhor, pela sua misericórdia, permitiu-me mostrar parte do juízo. E o juízo, irmãos, era no ar. Não era com os pés sobre a terra, mas era no ar, irmãos, era no ar. Ali, aquela hora, não sei se é que vai ser no ar ou porque foi representado, quem sabe. Não sei explicar essa área, mas eu quero dizer para os meus irmãos, se entregue de coração, busque a Deus em oração, em jejum, e Deus vai te dar vitória. Irmãos, a hora está chegando, muito que está acontecendo não é por acaso, está alertando o Senhor que a sua vinda está próxima. Ele está voltando e vem buscar a sua igreja e os seus escolhidos. Se prepare, porque a hora está chegando. Ore, jejue, busque, se humilhe, não tem força, chore na presença de Deus. Se quebrante, Deus vai te dar força, vai te dar o sentir, o amar as almas, o amar as coisas de Deus e rejeitar totalmente o mundo. Irmãos, se desfaça das brusas transparentes, brusas sem manga, camisa japonesa, da televisão. Se desfaça da saia rachada, saia apertada, saia curta, salto alto, sobrancelha feita. Não corte o seu cabelo, não corte para não perecer, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos não usem bermuda, os irmãos santificam o seu corpo, mas não porque é a doutrina, porque o pastor prega, não, faça por amor. Se você não sente esse amor, busque senti-lo em oração, em jejum, na santidade, em coração sincero. Deus não rejeitará. Porque, como diz a palavra, naquele dia os corações serão provados, irmãos, serão pesados, irmãos, e vão se manifestar o desejo do nosso coração, irmãos. Se fizemos porque amamos, ou fizemos por rotina, ou fizemos porque nós mandávamos, irmãos. Diante de Deus ninguém vai se esconder, irmãos. A hora está chegando de nós partir, em nome de Jesus Cristo.